Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Retrospecto Tributário, o seu boletim semanal de notícias do mundo tributário da Amaral e Asbeck Advogados. Eu sou Letícia Amaral e hoje eu trago uma novidade para vocês. Estamos mudando o formato do nosso Retrospecto Tributário. Agora ele vai ser dividido em pequenos episódios em que não mais faremos um compilado de todas as notícias da semana anterior, mas sim destacaremos as principais alterações e novidades em relação a decisões e normas relacionadas ao direito tributário. Espero que vocês gostem e aguardo comentários. Então não saia daí e vamos passar a notícia dessa semana. Trata-se da medida provisória 881, que foi editada no dia 30 de abril de 2019. E essa medida provisória, ela vem instituir a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado. Então é muito interessante porque ela veio regulamentar alguns dispositivos constitucionais muito importantes. Então são 3 artigos constitucionais que dão base a essa MP 881. O artigo 1º, inciso 4º, o artigo 170, parágrafo único e o artigo 174 da Constituição Federal. Em primeiro lugar, é importante esclarecer que a MP 881, ela não tem aplicação de uma forma direta em relação aos seus primeiros artigos, do 1 ao 4º, ao direito tributário, nem ao direito financeiro. Então, a MP, ela tem 7 artigos. Resumindo, do 1 ao 4º não há aplicação no âmbito do direito tributário, com exceção à regra estabelecida no inciso 10 do artigo 3º. Em relação ao Código Civil, o que a gente tem que destacar aqui foi uma importante alteração no artigo 50, que fala sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? São aquelas hipóteses em que a responsabilidade por uma dívida de uma pessoa jurídica pode ser extensível, ou seja, pode passar para a responsabilidade de seus sócios ou administradores. Antes dessa MP 881, não havia uma regulamentação em relação aos conceitos que permitiam essa desconsideração da personalidade jurídica. Quais são esses casos? Seriam desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Com a MP 881, foi definido as situações em que se considera ocorrido o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, as suas exceções, e também foi feita uma alteração no caput do artigo 50, incluindo que a extensão dessa responsabilidade, em caso de desconsideração, pode ser para os bens particulares de administradores ou sócios que sejam beneficiados direta ou indiretamente com esse abuso da personalidade jurídica, ou seja, o abuso caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Então, isso com certeza gera reflexos no âmbito do direito tributário em relação à extensão da responsabilidade da pessoa jurídica quando ela é sujeito passivo de tributos para a figura dos seus sócios ou administradores. A lei que estabeleceu o CADIM, ela também estabeleceu as hipóteses em que não deveria haver a constituição de crédito tributário federal. Agora, um alerta importante, o artigo 19 dessa lei que instituiu o CADIM, ele foi todo reformulado pela MP 881 e passou a prever hipóteses em que agora, obrigatoriamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não deverá mais contestar, apresentar recursos ou oferecer contrarrazões em relação a temas que sejam definidos como não mais passíveis de constituição de créditos tributários. Em linhas gerais, essas hipóteses são aquelas em que houver ganho de causa para o contribuinte reconhecido seja pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, seja pelo Advogado-Geral da União em pareceres ou súmulas próprias, seja também em decisões proferidas pelo STF em ADINs, ações diretas de constitucionalidade e outras ações em controle difuso, seja também
em decisões do próprio STF, em casos específicos, como aqueles casos com teses de repercussão geral reconhecida, e que haja ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional reconhecendo e autorizando isso, ou também em casos de súmulas vinculantes. Enfim, são hipóteses bem importantes para o contribuinte para garantir a sua segurança jurídica de que no futuro não vai mais ser cobrado nem autuado em relação a essas questões em que houve ganho de causa para ele. Outra questão muito importante é o próprio artigo 19A, que foi instituído pela MP 881, em que fala que os próprios auditores fiscais, nesses casos enumerados no artigo 19 que eu mencionei, também não poderão mais autuar o contribuinte, ou seja, não poderão mais constituir créditos tributários. E até mesmo as empresas que estejam obrigadas por lei a fazer a retenção de tributos, mas quando os casos relacionados a esses tributos estiverem enumerados lá no artigo 19, então essas empresas que sejam responsáveis tributárias também devem ficar alertas a essas hipóteses em que não mais terão que fazer essa retenção de tributos. Outro artigo bem interessante que foi inserido pela MP 881 é o artigo 19C, dessa mesma lei que instituiu o CADIM, que fala que a PGFN ela pode dispensar a prática de atos processuais, inclusive desistir de recursos, quando o benefício patrimonial almejado com aquele ato não atender a critérios de racionalidade, de economicidade e de eficiência. Ou seja, a PGFN ela vai poder fazer uma avaliação da repercussão econômica daquele litígio processual e, se entender que não haverá uma repercussão grande, ela pode dispensar a prática de atos e inclusive desistir de recursos. Então essa MP 881, ela vem estabelecer importantes alterações com reflexos tributários e com certeza devem ser observados tanto por advogados que operem direito tributário, como também por contadores, por consultores que façam planejamento tributário, agora para ficarem atentos a essas hipóteses de dispensa de constituição de crédito tributário, e também para aquelas empresas que sejam responsáveis pela retenção de tributos. Espero que eu tenha esclarecido um pouco, acredito que muito ainda vai se debater em relação à MP 881, temos que continuar acompanhando se ela vai virar efetivamente lei, mas outras novidades vocês vão encontrar aqui no canal. Então, por isso, continuem nos acompanhando, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho de alerta e te vejo na próxima edição do Retrospecto Tributário. Até lá!